Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Hã? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos, então cobrem deles. Você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que de um ato em si. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Lógico que estou impaciente, mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei, né, e esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro. O cuidado mais importante que os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde, esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, eu repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que... É difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Precisa de ajuda para arrumar esse Brasil. Acaba o auxílio emergencial em dezembro. Como ficam esses quase 40 milhões, Onix, de invisíveis? Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Hã? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é a minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade. A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap. Todos os dias meu pai faz muita falta. Minha revolta da perda, claro, da dor é grande,
mas a revolta também é pela falta de comprometimento com aqueles que nós elegemos. Quem vai cuidar de mim? Com quem eu vou compartilhar a vida? Como viver sem nunca mais ver aquela pessoa que eu amava tanto? Perdi meu pai para a Covid-19 há uma semana. O meu pai se chamava Wellington, mas todo mundo chamava ele de Kiko, era o apelido dele. Ele tinha 51 anos e era encanador de gás residencial. Então, meu pai era mais um dos trabalhadores brasileiros que precisava se expor para sobreviver. Perdi recentemente meu grande companheiro, meu amigo, faz tudo junto, né, que fazíamos. E ele é Fábio Procópio, um engenheiro que atualmente trabalhava na área de informática. Sou filha do Alberto, que faleceu no dia 28 de abril de 2020, com 70 anos. Sobrinha da Maria Delzira, de 54 anos, aquela pessoa que sempre foi de bem com a vida e que sempre esteve presente em tudo na minha vida e na vida da minha família. Madrinha de nascimento, madrinha de casamento, foi a pessoa que me ajudou quando minha filha nasceu o ano passado. E a verdade é que conviver com a dor e suportar o sofrimento e elaborar o luto é o que de fato nos ampara e nos fortalece. O processo de luto, então, pode ser entendido como esse processo no qual eu vou redescobrir ou reaprender a viver nesse mundo, agora sem aquela pessoa. Não tenho nem palavras para descrever o que foi meu pai, o quanto ele me ajudou, todos os meus irmãos. Pra gente é muito difícil entender todo esse processo desse vírus, porque é tudo muito rápido. Ele não escolhe quem vai demorar, quem vai ficar um mês na UTI e vai se sair bem, quem vai ter sequelas. Não, é questão de sorte. E, infelizmente, a minha família, minha tia não teve essa sorte. Muito difícil todos os dias. Meu pai faz muita falta. Ele era um grande amigo, a gente conversava sobre tudo, até o que não devia conversar com o pai, sabe? Da fé na vida, do apoio que a gente pode ter de familiares e amigos, há outras possibilidades de alívio para o sofrimento, para tornarem o luto mais tolerável. A gente conta com os rituais do velório, do enterro. Disseram pra gente ir direto pro cemitério, porque não tinha o que fazer, não pudemos reconhecer o corpo do meu pai, não pudemos dar um sepultamento decente para ele. E viver esse luto é muito difícil, porque o velório é coisa de 2 horas, nem pôde vir toda a família. Frustra muito a gente não ter dado um sepultamento melhor para ele. Meu pai sempre foi um cara muito reservado, a gente nunca viu meu pai sem camisa, enterrar meu pai sem roupa, sem nada. É uma coisa muito difícil pra gente de aceitar. E todo dia eu choro. A saudade é gigantesca, né? Vai fazer 1 ano, parece que só piora, só aumenta. Então é um contexto onde muitas pessoas estão ao mesmo tempo enlutadas. E quando temos toda uma sociedade atingida pelas perdas, a gente pode pensar que a sociedade fica fragilizada para apoiar os enlutados. Nos resta a fé na vida, nos resta que cuidemos de nós mesmos, dos nossos próximos, para que, como indivíduos e como cidadãos, a gente dê conta de enfrentar esses obstáculos, os desafios que a pandemia nos propõe e que a gente consiga manter viva a chama pela esperança de novos momentos que estejam por vir. O Brasil alcançou nesta terça-feira a marca de 700 mil mortes por Covid. Essa marca foi alcançada 3 anos após o registro do primeiro caso da doença aqui no país. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia.
O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que destacou que milhares dessas pessoas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples, a vacinação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou 1,1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta, o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. O Brasil disponibilizou recentemente vacinas bivalentes contra as diferentes variantes da doença. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. São os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Pátria Amada Brasil. Vou falar se foi convidada, você fala não, tá? Se foi convidada, você fala não. Foi no meu aniversário. E é verdade, ninguém está mentindo aqui. Tá valendo aí? Boa noite. Brasília, 19 de março, 19 horas. Daqui a 2 dias vai ter uma festa aqui em casa, né?
Atenção, imprensa, vai ter uma festa aqui em casa, meu aniversário. Eu, minha esposa e as 2 filhas. Ou será que eu estou proibido de fazer essa festinha em casa? Né? Sempre foi assim, nunca tive comemoração de aniversário, não é porque eu não tive oportunidade, porque eu não gosto mesmo, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Último agora, acabei de ter uma informação do presidente da Segóvia, o almirante Segóvia, presidente da Apex, que deu positivo o coronavírus. Perguntei para ele se estava sentindo alguma coisa. Ele falou, nada, tudo normal a vida dele. Ele deve ter os seus 55 anos de idade, um pouquinho menos. Conversei agora com o general Heleno, que tem, se não me engano, 74 anos, e está no 4º dia que deu positivo o coronavírus nele. Como é que está se sentindo, general? Ele falou, nada, inclusive acabei de fazer 50 minutos de bicicleta. Tá? É também o almirante Bento, que é o ministro das Minas e Energia, também está, se não me engano, 2º ou 3º dia, conversei com ele hoje, sentindo alguma coisa, ele falou, não, vontade de trabalhar apenas, estou em casa aqui. Tudo bem. Logicamente, para algumas pessoas, né, para essas pessoas, se não tivesse feito o teste, estariam trabalhando, transmitindo o vírus para alguém, obviamente, tá? Mas não estavam sabendo que estavam fazendo essa transmissão do vírus. Para algumas pessoas mais idosas que têm outros problemas, a infecção torna-se grave e realmente, em alguns poucos casos, pode levar a óbito. Então, a preocupação do governo existe, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que amanhã, às 22h30, no SBT, eu gravei uma entrevista de um pouco mais de 1 hora para o Ratinho. Então, falei muita coisa que vai ao ar amanhã. Então, não vou entrar em muito detalhe aqui a questão do coronavírus, até porque amanhã, se Deus quiser, vai estar ali no programa do Ratinho. Vai ser uma live bastante curta hoje, tá ok? Nós, por portaria aqui, fechamos aqui fronteiras do Brasil, né? Exceto, eu não vou falar o nome da jornalista, que ela vai dizer que é agressão, né? Mas exceto para uma jornalista, não fechamos com o Chile. Procuramos a maneira de fechar a fronteira com o Chile, mas não foi possível, tá certo? Não achamos a fronteira com o Chile. Então, uma jornalista aí falou que queria saber por que não foi fechada a fronteira com o Chile. Não foi porque, a exemplo do Equador, não temos fronteira. Então, são medidas que ajudam a prevenir, né, um pouco da entrada de pessoas possivelmente infectadas no Brasil. Se bem que o trabalho de todos os países no momento é alongar a curva da infecção, porque se for muito rápida, não temos meios de atendê-los, né, com hospitais, com equipamentos e com UTIs, se bem que uma pequena parcela da população é que será sujeita a isso, né? Mais da metade adquire o vírus, nem fica sabendo. Dessa outra metade que sobra, né, quase 80 e pouco por cento, segundo dados estatísticos aí, vão ter algum tipo de sintoma, e apenas em torno de 5%, e assim mesmo, um percentual menor disso depois, em cima disso, que pega os mais idosos, que vai ter algum problema mais grave. Mas, obviamente, estamos tomando as medidas todas cabíveis. O meu trabalho é não levar pânico à população brasileira. Tudo bem. Amanhã, se Deus quiser, no programa do Ratinho, mais informações sobre isso aí. Então, fechamos a fronteira. A grande preocupação é o da Venezuela, na cidade de Pacaraima. É uma fronteira seca, tá? Que não é fácil você fechar uma fronteira dessa, porque não tem ali acidentes geográficos, né? Não tem rios, e fica difícil, mas vamos fazer o possível para cumprir esse papel, já que é uma determinação presidencial. Não fechamos apenas aqui com o Uruguai, porque nós estamos em comum acordo buscando uma maneira de fazer aqui algo que interesse aos dois países. E tenho certeza que com o novo presidente, esse acordo aí será muito bem costurado. Preço da gasolina. O pessoal sempre reclama, com razão, está altíssimo. Não vou polemizar com ninguém aqui, apenas informar. No dia de hoje, a gasolina baixou 7,5% na refinaria, 7,5%.
O diesel baixou 12% hoje na refinaria e o gás, esse gás que você consome em casa aí, 5%. Desde janeiro, 1º de janeiro até agora, estamos aí completando basicamente quase 80 dias. A gasolina baixou 30%. Então, quem estava pagando a gasolina no 1º de janeiro, R$ 5,00, deveria estar em torno de R$ 3,50. Tá? O diesel baixou quase 30% também, 29%, e o gás 8%. O governo federal faz a sua parte. Até porque não é uma imposição do governo a redução do preço do combustível. Essa é uma política da Petrobras. Varia o preço do petróleo lá fora, para mais ou para menos, não de forma instantânea, né, porque tem que ser diluído ao longo de alguns dias, o mesmo percentual cai aqui no Brasil também. Então, repetindo aqui, gasolina nas refinarias baixou 30% no ano, óleo diesel 29% e o gás de cozinha 8%. Também, quem gosta de empréstimo aí, a diminuição da taxa de juros para aposentados, que é empréstimo consignado, passou de 2,08% para 1,8%. Também diminuiu um pouquinho mais, 1,8% ao mês. Isso aí está 4 vezes, 5 vezes, né, mais ou menos o preço da inflação do mês. Mas é uma boa notícia, para quem está pendurado em empréstimo aí, baixou. A questão de ajudar aqui os desempregados. Em grande parte dos desempregados é o que está na informalidade. Estava na informalidade e perdeu o seu emprego. Tive a semana com o presidente do sindicato de bares e restaurantes, falou que esse setor emprega aproximadamente 6 milhões de pessoas. E a maior parte são pessoas que estão na informalidade. Então, o governo fez o possível, tá? E para atender, então, essas pessoas, entre outros informais de outras profissões, serão mais ou menos 20 milhões de pessoas, até muito mais que isso na informalidade, mas muitos não vão perder o emprego. 20 milhões, o decidido até agora está em torno de R$200 por pessoa, vão ser 4 bilhões por mês, porque vale por 3 meses essa medida aí. É pouco, mas para quem não tem nada, ajuda. E é onde nós podemos chegar. E ficar bem claro, em grande parte, nós só estamos podendo atender porque o Congresso aprovou o pedido de decretar estado de calamidade. Ou seja, o governo pode gastar além do teto, né, que previsto na legislação específica aí. Então, é o momento que a gente vai extrapolar o teto, né, e não vamos responder de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, graças à decisão do Congresso, nós podemos gastar um pouco a mais e atender quem necessita agora. Várias outras medidas estão sendo anunciadas. O governo do Paulo Guedes tem trabalhado incessantemente com a sua equipe nesse sentido, né? Temos tomado conhecimento e as medidas estão sendo implementadas. A gente acha que 3, 4 meses, essa crise, né, esse pico do vírus, ele diminuirá e a partir de uns 6, 7 meses, mais ou menos, os países, né, o Brasil, no caso, entra na normalidade aqui. A questão do Bolsa Família, incluímos mais 1 milhão de beneficiários, é bastante gente. Eu sei que um bom projeto social, aquele que tira as pessoas, né, mas no momento de crise como esse aí, fica complicado fazer a peneira, até porque o número de necessidades aumenta, e com razão, e resolvemos atender mais 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Bem, o Reino Unido está fazendo o primeiro teste de remédios em humanos. Os Estados Unidos liberou, né, remédio com potencial para tratar do coronavírus, né? Conversei hoje com uma autoridade de Israel, eles acham que no prazo de 1 mês, existe a possibilidade, em um prazo de 1 mês, Israel ter uma vacina para o coronavírus. Se Deus quiser isso acabar acontecendo, né? Sempre pedindo a Deus aí que abençoe o nosso país, nos ajude aí a enfrentar esse problema, tá? Mas se Deus quiser, mais uma vez Israel
poderá nos socorrer desse mal aí que tem causado um estrago muito grande, em especial nos países onde a população é bem mais idosa, como por exemplo aí a população da Itália, né? Taxa Selic ontem passou de 4,25% para 3,75%, menos 0,5%. A Inglaterra passou para 0,1%, a taxa de juros já estava lá embaixo, passou para 0,1%. Isso aqui, né, cada 1% a taxa Selic, você economiza um pouco mais de 30 bilhões por ano de juros, de juros. Tá? Então isso é bem-vindo aqui para o Brasil. Agora, não há dúvida que houve um tremendo balanço na economia, não só do Brasil, como o mundo todo, e aquilo que nós esperávamos crescer esse ano, infelizmente não alcançaremos esse objetivo. Mais uma coisa aí? Bem, algumas autoridades estaduais estão tomando medidas e tem tido reclamação, tem tido elogio também, mas eu deixo claro que o remédio, quando é em excesso, pode não fazer bem ao paciente, né? Uns fechando supermercado, outros querendo fechar aeroportos, outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias, né? A economia tem que funcionar, tá certo? Porque caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar aí do nada. Tem que buscar meio de sobrevivência e se faltar o emprego, falta aí o pão em casa e os problemas se avolumam. Pessoal, desculpa aí o tempo, né? O momento nós tivemos, se não me engano, a 7ª morte aqui no Brasil, a gente lamenta. A partir de amanhã eu quero falar com o Ministério da Saúde para que todos os óbitos, né, possam ser disponibilizados. Tá? Logicamente o nome a gente preserva ali, porque, né, mas entra ali a idade da pessoa, se sofria de algum problema e, obviamente, em sendo infectado, né, até que ponto o vírus influenciou nesse óbito ou essa pessoa já estava numa situação bastante complicada pela idade avançada e também por problemas de saúde. Obrigado, pessoal. Amanhã às 22h30, SBT Ratinho. Um abraço a todos aí, até quinta-feira que vem. Uma boa notícia para quem interessar, obviamente. Eu estive agora com o governador Ibanez, conversamos da possibilidade de abrirmos aqui, da minha parte, o Colégio Militar, da parte dele, os colégios da PM, do Bombeiro, bem como das escolas cívico-militares a partir de segunda-feira. Okay? Então essa talvez seja o primeiro gesto para nós aqui voltarmos à normalidade no tocante ao estudo aqui no Brasil. A partir de quando? A partir de segunda-feira. Não tá batido o martelo ainda. Possibilidade. Já conversei com o João Fernando, ele acha que a ideia é boa, vai conversar com o chefe do IGP também, ele é o ministro da Defesa, mas temos que conversar. Vou conversar também com o Moro, para nós abrirmos a Academia da Polícia Federal a partir de segunda-feira também. Existe essa possibilidade, que o Moro está viajando, por isso não consegui conversar com ele. E antes de mais? Vamos, o primeiro passo é esse. Porque os pais estão com medo ainda. Os pais estão com medo. Então é natural. Gradual. É natural, gradual. E tem que voltar à normalidade. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a reunião com o ministro? Não sou coveiro. Tá? Como que foi a reunião com o ministro Praes? Ministro da Saúde. Ministro da Saúde. Uma reunião rápida hoje, ele está arrumando nomes, né, para compor o ministério. Ele é uma pessoa bastante equilibrada, ele quer se inteirar dos números para poder realmente, em cima de números concretos, traçar uma diretriz para que lado ele vai. O Brasil alcançou nesta semana a marca de 700 mil mortes por Covid-19. 3 anos após o registro do primeiro caso da doença no país. O segundo, com mais óbitos no mundo durante a pandemia.
O Brasil perdeu mais de 700 mil vidas para a Covid-19. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou mais de 1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. A pandemia começou no Brasil no final de fevereiro de 2020. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas no país. O Brasil disponibilizou recentemente imunizantes bivalentes contra as diferentes variantes da doença. E o Brasil passou hoje dos 200 mil mortos pela Covid-19. De acordo com médicos epidemiologistas, para reduzir o número de óbitos vai ser fundamental que a população continue evitando aglomerações e usando máscara, mesmo com a chegada de uma vacina. As despedidas se repetiram milhares de vezes pelo mesmo motivo. Brasileiros devastados com a morte de conhecidos, amigos e parentes. Gente que sentiu essa dor mais de uma vez, como a Valéria, que perdeu as 2 sobrinhas para a Covid-19. Vanessa tinha 40 anos, Danúbia 36. As irmãs que moravam em Governador Valadares, Minas Gerais, foram internadas no início de dezembro. Elas desenvolveram a forma grave da doença e tiveram que ser entubadas, mas foram vencidas pelo vírus. As 2 morreram no intervalo de 24 horas. E nós perdemos 2 jovens sem nenhuma comorbidade. Isso é um recado de que pode acontecer com qualquer pessoa. Amanhã posso ser eu, pode ser você, né? E a gente tomando todos os cuidados, estamos correndo todos os riscos. Todo dia, o tempo inteiro. Mas segundo este epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP, o número de óbitos poderia ser menor se todos seguissem as recomendações. Há setores que negam a doença, que consideram que elas seriam praticamente imunes, né? Que elas podem fazer isso daí, negam o uso de máscara, negam a restrição de ambientes fechados, e com isso nós passamos a ter esse último espalhamento e com aumentos muito importantes que seriam perfeitamente evitáveis. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em fevereiro. A primeira morte, dia 12 de março. A curva de contaminações começou a subir em abril. O pico foi em julho. Em outubro, a situação melhorou, após medidas de restrição adotadas em todo o país. Muita gente achou que a pandemia havia sido controlada, mas não. A segunda onda estava prestes a começar. O período eleitoral foi terrível. Os governadores de estados, prefeitos, pressionados pela eleição, liberaram em excesso as medidas, as cautelas foram deixadas de lado e nós começamos a ter, então, já ao final de novembro, um aumento importante em todo o país e agora irá aumentar ainda mais pelo que se passou no Natal e principalmente durante o Ano Novo. Só na primeira semana do ano, quase 30% dos sepultamentos aqui, no maior cemitério da América Latina, foram de vítimas da Covid-19. A saída para frear o número de óbitos é a chegada da vacina. Mas, segundo especialistas, para surtir efeito, a imunização deve atingir mais de 75% da população, o que não deve acontecer de um dia para o outro. Até lá, o único caminho é continuar tomando todos os cuidados e torcer para ter a saúde de ferro de Dona Basília. Aos 97 anos, ela foi infectada pelo novo coronavírus. Teve alta depois de 24 dias internada. Ela agora se recupera em casa. Estou bem porque não estou sentindo dor. Eu estou pedindo a Deus que fique boa. Muitos queriam ter vencido e mais jovem. E não venceu. Então ela é uma guerreira, uma mulher forte, de fibra. Que além de saúde, tem muito carinho para dar e vender. Deus que te proteja.
Com um novo recorde em 24 horas, o Brasil superou mais uma triste marca. Já são mais de 30 mil mortes por coronavírus no país, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde em 2 de junho de 2020. Foram 1.262 óbitos registrados desde o dia anterior, aumentando o número total para 31.199 mortes. Com 28.936 casos registrados nas últimas 24 horas, o país agora tem, no total, 555.383 casos confirmados de Covid-19. O estado de São Paulo também teve recorde de casos e mortes por Covid-19. Foram 327 óbitos e 6.999 infectados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o estado já registrou 7.994 mortes e 118.296 casos da doença. Há um ano, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o mundo vivia uma pandemia da Covid-19. Hoje já são 117 milhões de infectados e mais de 2,5 milhões de mortes no mundo. O Brasil bateu um trágico recorde, o país campeão em média móvel de óbitos. 365 dias que parecem anos. E também um interminável mês de março. É como se 2020 nunca tivesse acabado, como se os primeiros casos que aconteceram nunca tivessem uma história e um final. A gente não sabe o final dessa novela, dessa trama, desse enredo que acometeu e modificou nossas vidas. Neste um ano de pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, muito se avançou sobre o entendimento da doença. Métodos menos invasivos e mais eficazes para tratar os sintomas foram identificados. Ainda não é possível combater diretamente o vírus, nem prevenir a Covid-19 com medicamentos. Mas 12 vacinas já foram aprovadas em diferentes países do mundo. O tempo passou e a gente conseguiu desenvolver vacinas em tempo recorde, então hoje se vê, quando tudo começou, era assim, só vai melhorar quando tiver vacina. Hoje, pelo menos, a gente fala assim, só vai melhorar quando todo mundo for vacinado. Os 2 imunizantes que estão sendo usados no Brasil começaram a ser distribuídos mais de um mês depois da primeira vacina contra o coronavírus ser aplicada. Desde 17 de janeiro, 9 milhões de brasileiros receberam ao menos a primeira dose, o que representa pouco mais de 4% da população. O ritmo está aquém da capacidade do sistema de saúde do país e da velocidade de propagação do vírus. O país vive o momento mais grave da pandemia, com recordes consecutivos de mortes por Covid-19 e a volta de medidas restritivas. No ano passado, o processo cresceu numa onda. Saiu do início, que foi aqui em São Paulo, os primeiros casos, foi para o interior e foi para outros estados. Agora, nesse momento, nós temos um boom de casos disseminado pelo país todo. Precisamos de uma atuação mais unida, mais coesa entre a sociedade civil, o apoio da população às medidas que estão sendo tomadas, a ciência, os pesquisadores desenvolvendo as melhores opções de tratamento e os órgãos governamentais implementando isso de maneira universal no país. Ao longo do último ano, profissionais da saúde trabalharam como nunca. Segundo o Ministério da Saúde, foram 470 óbitos. Já o Conselho Federal de Medicina aponta 551 médicos mortos pela Covid e o Conselho Federal de Enfermagem contabiliza 656 óbitos de enfermeiros, técnicos e auxiliares. O médico Paulo Saldiva, à frente de estudos sobre o comportamento da doença, diz que a variante de Manaus, uma das 3 que preocupam a comunidade científica, faz do Brasil uma ameaça global e destaca a aceleração do Plano Nacional de Imunização como a única saída para um país com tamanha complexidade. Não são os grandes personagens que estão salvando o Brasil, por isso que eu tenho esperança. É quem entrega a comida, é quem dirige o ônibus, é quem varre as ruas, é quem mantém o comércio funcionando. Em nome deles, a gente quer dar condição para que eles conseguissem fazer o nosso mundo funcionar.
e a gente poder voltar a entrar em 2021. 2.286 brasileiros morreram de Covid-19 no Brasil. Os recordes sucessivos de mortes criaram um cenário assustador. Os cemitérios não estão dando conta dos sepultamentos e já começa a faltar matéria-prima para a fabricação dos caixões. Parece lixo, mas são restos humanos, ossadas, a face mais assustadora da Covid-19. No cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, restos mortais estão sendo tirados das covas para abrir espaço, e rápido. Essa quantidade assustadora está sendo colocada dentro de contêineres. Um dos funcionários, inclusive, senta sobre a montanha de ossos. Fomos até lá e encontramos os 2 contêineres fechados, ao lado de um ossário. O trabalho dos coveiros para abrir mais espaço não para, também no cemitério da Vila Alpina. A face mais realista da pandemia é, de certa forma, também chocante. Até a ala infantil está com covas abertas. Onde a gente encontra no cemitério terra remexida, ou assim mais evidente, esses montes de terra vermelha, é sinal que o local foi manipulado recentemente. E te garanto, por todos os lados, há terreno desse jeito. Sinal que a única certeza que temos que a morte está cada vez e mais rapidamente presente entre nós, aqui em São Paulo e em todo o Brasil, e com relação direta com a Covid-19. Uma espera mórbida que se vê em quase todo o cemitério. Na Vila Alpina ainda tem um novo setor, o de biossegurança, especial para vítimas de Covid. 3 torres com gavetas que cada vez recebem mais corpos. Os sepultamentos e cremações na capital paulista cresceram 11% na primeira semana de março em comparação com fevereiro. Isso que São Paulo não é a cidade do estado com mais morte por Covid nos primeiros dias de março. Encabeçam a lista os municípios de Dracena, Araraquara e Cajamar. Mas faltar vagas pode ser apenas um dos problemas. Podem faltar também caixões. A informação é do presidente da Associação dos Fabricantes de Urnas Funerárias do Brasil. Matérias-primas como MDF, madeira e aço já estão faltando para o setor. Tem bastante pedido em carteira e aí as funerárias passam a se preocupar com a falta da urna no estoque e as empresas não têm a capacidade de aumentar porque está com a produção restrita devido à falta de matéria-prima. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de um paciente de São Paulo que não tinha viajado para o exterior. Um homem de 62 anos com diabetes e hipertensão. No hospital em que ele estava, pacientes entubados ainda esperam o resultado do teste do coronavírus. O Ministério da Saúde anuncia a compra de mais kits. E reafirma que não tem como cumprir a recomendação da OMS de testar todos os doentes. O Brasil atinge 8.000 casos suspeitos. Paciente infectado que desrespeitar a recomendação médica pode ser detido. Brasileiros são proibidos de desembarcar de um navio na Argentina. O Paraguai é mais um vizinho a fechar fronteiras para estrangeiros não residentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que o Brasil faça o mesmo. Governos estaduais e prefeituras anunciam medidas de emergência. Alunos de medicina vão se formar sem prova final para combater a pandemia na Itália. A OMS recomenda que pacientes com suspeita de coronavírus não usem o ibuprofeno. O IBGE transfere o censo demográfico para 2021. E a polícia recaptura quase a metade dos presos que ontem fugiram de cadeias de São Paulo. O Jornal Nacional está começando. O
O Brasil tomou conhecimento hoje da primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos que estava internado em São Paulo. No cemitério, a retroescavadeira avança. Abre espaço. Um retrato triste da pandemia no Brasil. O Fantástico passou a semana acompanhando bem de perto o cenário de caos em Manaus, capital do Amazonas. Dentro dos hospitais, já não é possível separar quem vive de quem morre. Na enfermaria, no corredor, na UTI. Olha aqui o descaso aqui, ó. Um óbito. Um do lado do outro dos pacientes. Pessoas mortas sendo colocadas no caixão, ao ar livre, ou em câmaras frigoríficas, no estacionamento das unidades de saúde. Tô até me tremendo com essa situação aqui, cara. Olha de corpos que tem aí dentro. Meu Jesus do céu. Vocês estão enterrando quantos mais ou menos por dia? 140. No cemitério Nossa Senhora Aparecida, esse congestionamento é de carros funerários. Nem todos aqui morreram por coronavírus, mas o enterro coletivo é reflexo da pandemia, do estrangulamento no atendimento à saúde. Tá difícil para ela acreditar, mas chegou a hora de Nájara se despedir do pai. Expedito da Silva morreu em casa por dengue hemorrágica. Mas se vocês quiserem, eles atendiam, mandaram voltar para casa. Ele foi umas 5 vezes, né? Uma dessas vezes ele pegou chuva e piorou a situação dele. E não há tempo para homenagens. É muito mais difícil, né? Porque minha mãe não pôde vir, ela sempre cuidou dele, sempre esteve do lado dele. E no momento mais difícil ela não pode estar aqui, porque ela é do grupo de risco. Só resta esse gesto, um último carinho. Esses parentes queriam um espaço maior entre os caixões na vala. Chega aqui para enterrar papai e aí não é papai, é outra pessoa. Última sexta-feira, essa família procura o corpo de Joaquim Lopes da Silva, de 82 anos. Ele deu entrada na terça-feira no Hospital Estadual 28 de agosto. Morreu no dia seguinte. A gente está desesperado porque ele não era nem um bicho para simplesmente sumir o corpo do meu avô. Ele queria muito um velório, que a família estivesse lá, e nem isso a gente pode dar para ele, porque ninguém sabe do corpo dele. Ele faleceu na quarta, hoje é sexta-feira e não acharam o corpo dele. Sexta-feira e não achamos o corpo dele. Segundo parentes, o corpo foi finalmente encontrado ontem na câmara frigorífica. No cemitério, a própria família teve que enterrá-lo. Esperamos mais de horas e horas aqui para ver um coveiro. Até no momento, nada. Nos hospitais, quem trabalha na linha de frente está no limite, ou já passou dele. Médicos têm que improvisar. Este paciente foi atendido com um saco plástico com ventilação, uma técnica experimental, não invasiva, já que não havia respirador. Já estamos cansados, já choramos demais, já vimos colegas saindo mortos de dentro do hospital. Esta médica fala dos dias mais difíceis que já viveu. Infelizmente, eu digo isso com muita dor no meu coração, que a gente tinha que dar prioridade para pacientes mais jovens que teriam mais chance de sobreviver se fossem para o respirador. A ocupação dos leitos de UTIs da rede pública para o tratamento de coronavírus é uma preocupação em todo o país. O Fantástico apurou que neste sábado, entre os 6 estados com maior número de casos da doença, Pernambuco, Amazonas e Rio de Janeiro estavam com as taxas de ocupação mais altas em UTIs. O que o senhor está sentindo? O que está acontecendo com a dona Julieta? Ajoelha do lado dela, senhora, na altura do tórax. Coloca um braço sobre o outro. E nesse osso no meio do peito, senhora, alguém vai comprimir até a ambulância chegar. Positivo? Está atendendo uma média aí por dia, em 24 horas, de 150 a 170 ocorrências de ambulância. Está beirando o desespero. E a gente é obrigado a praticamente escolher para quem mandar a ambulância. A ambulância segue agora até a casa da Dona Maria, de 76 anos. É uma paciente cardiopata, hipertensa, diabética. Como o estado de saúde de Dona Maria é grave, ela é transferida para uma UTI móvel e só depois vai para um hospital. Está lotado, a gente vai tentar uma vaga em outro hospital. Neste momento, 4 ambulâncias estão aqui no estacionamento, todas com pacientes, mas só que nenhum deles conseguiu uma vaga para ser internado no hospital. Cadê o paciente de vocês? E por que a demora? Eles praticamente estão esperando as pessoas morrerem lá para vagar leito para colocar mais pessoas lá.
morte para todo lado, só cenário de guerra é isso. Dona Maria ficou internada, mas as notícias não são boas. Quando nós fizemos a tomografia da paciente, o pulmão dela já estava tomado 90%. 90% já com o padrão de Covid. A gente já conversou com a família, preparou a família que aqui, pelo menos, ela vai ter conforto respiratório, não vamos deixar ela sentir dor. Dona Maria morreu no mesmo dia. A gente sabe, e não adianta não ser transparente com Manaus, que o pior não chegou. O pior vem a partir da metade de maio. A gente está trabalhando no nosso limite. E é preciso entender que eu não só estou recebendo o paciente aqui da capital, mas também estou recebendo pacientes do interior. Eu preciso do apoio do governo federal. Senão nós vamos ter mais perdas aqui e a gente não vai poder atender todo mundo. Quem consegue voltar para casa curado se emociona. Até quem estava ali para dar a notícia não se conteve. Olha só a felicidade dessas pessoas, Larissa. E olha a felicidade das pessoas que trabalham na saúde, dessas pessoas que estão diariamente cuidando dessas pessoas, Larissa Santiago. Eu já me emocionei aqui falando disso, não preciso se desculpar não. Com os hospitais à beira do colapso, tem gente morrendo em casa mesmo. E é aí que eles entram em ação. O SOS Funeral oferece a remoção dos mortos sem custo para pessoas de baixa renda. Nesta rua, um senhor morreu depois de 2 semanas passando mal. Estava com uma gripe, falta de ar, aí fomos na UPA, aí mandaram de voltar para procurar uma UBS para que pudesse cuidar do caso, porque na UPA tinha pessoas infectadas com vírus, né, do coronavírus. E aí nós fomos e consultaram ele, estava tomando medicamento e ele morreu em casa, morreu dormindo. O corpo é levado até uma unidade médica mais próxima. Na unidade de saúde, é tudo muito rápido. Tudo é feito aonde? Na van. O médico vem, direciona aqui mesmo na van, a gente abre a urna e ele vem aqui mesmo. E daqui já vai para onde? Geralmente agora com essa epidemia a gente está levando diretamente para o cemitério. É mais uma família a seguir aquele ritual. Histórias que talvez tenham se cruzado só agora, nessa despedida, triste e curta. Porque a batalha lá fora contra o coronavírus continua. Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de São Paulo, é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia. Esse resultado da contraprova para o coronavírus não surpreendeu as autoridades brasileiras. Uma primeira análise de laboratório já tinha sido feita ontem, depois que o paciente procurou o Hospital Particular Albert Einstein, aqui em São Paulo, com os sintomas da doença. Foi feito um teste que deu positivo e hoje a contraprova confirmou que se trata mesmo da doença. Com esse que é o primeiro caso registrado no país, o governo de São Paulo criou um centro de contingência do estado para enfrentar a propagação do coronavírus. O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan. São Paulo tem hoje 11 casos suspeitos, sendo 9 na capital. Vamos ver na reportagem. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor.
nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados, né? A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. A principal recomendação é lavar bem as mãos. O ideal é esfregar as mãos com sabão entre 15 a 20 segundos até a região dos punhos para eliminar possíveis vírus e bactérias. A camada de gordura que protege o vírus é sensível aos solventes presentes no sabão, que pode ser comum, não precisa ser antibactericida. E o álcool gel também é uma alternativa que pode ser adotada. Esta pesquisadora, referência em infectologia, diz que neste momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar a condição do paciente, se ele não precisa ficar no hospital e se ele tem condição de ser cuidado, condição de entendimento, que isso é um risco social, ele pode passar para a família dele e para outras pessoas se ele ficar circulando. Então, o colega que atende, o médico, tem que avaliar tudo isso e decidir se fica em casa ou não. A confirmação desse primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil foi feita durante uma entrevista coletiva no Ministério da Saúde, aqui em Brasília. O repórter Daniel Ito acompanhou e tem as informações ao vivo para a gente. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, também você que está nos assistindo. Olha, ao confirmar esse primeiro caso de infecção do novo coronavírus aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o momento é de observar o comportamento desse vírus agora que ele chegou a um país tropical durante o verão. Isso porque o coronavírus tem se espalhado com mais frequência entre os países lá do hemisfério norte, onde é inverno, onde faz frio, e isso são condições que facilitam a transmissão de doenças respiratórias, como o coronavírus. Depois de Argélia e Egito, o Brasil é somente o terceiro país a apresentar um caso confirmado de coronavírus até agora. Bom, e durante a entrevista coletiva hoje de confirmação desse caso de coronavírus no Brasil, os representantes do Ministério da Saúde aproveitaram para atualizar os números dos casos que estão sendo monitorados como suspeitos de coronavírus aqui no país. Vamos conferir os detalhes na reportagem. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. 2 na região Nordeste, 16 na região Sudeste e 2 na região Sul. Outros 59 casos foram descartados. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia.
Primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. É uma mulher de 37 anos que atua como profissional na área de saúde nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O caso é considerado o primeiro de reinfecção no Brasil, por ser o único até o momento a contar com a presença de linhagens distintas do vírus. Nosso repórter Pedro Teixeira tem detalhes para a gente. Pedro. Luciana, pois é, o Ministério da Saúde acabou de confirmar este que é o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus. A profissional da área da saúde, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, tem 37 anos, testou positivo pela primeira vez em junho. 116 dias depois, ela voltou a testar positivo. Os exames foram analisados pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, os dois exames, e puderam perceber que são infecções distintas pelo novo coronavírus. Estes exames foram encaminhados para o Ministério da Saúde no último dia 9 e depois da análise do Ministério, eles puderam constatar que sim, se trata do primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Só para a gente deixar a informação clara, a primeira infecção dela foi em junho, 116 dias depois, em outubro, ela voltou a ficar infectada pelo novo coronavírus. Na mesma nota, o Ministério da Saúde alertou que o caso reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras, higienização constante das mãos e uso do álcool em gel. O governo federal está em busca o mais rápido possível a vacina confiável, segura e aprovada pela Anvisa para que todos os brasileiros que desejarem possam ser imunizados. Portanto, esta é a primeira confirmação de caso de reinfecção pelo novo coronavírus por parte do Ministério da Saúde. Eu volto aos estúdios da CNN. Obrigada, Pedro. Essa notícia do Pedro Teixeira confirma, reforça ainda mais a ideia de que a ciência ainda não consegue responder algumas coisas, como, por exemplo, uma pessoa que já pegou a Covid, esse anticorpo produzido por essa pessoa dura quanto tempo? Ela está imune ao vírus por quanto tempo? A ciência ainda não responde. E eu não digo isso por mim mesma, eu digo pela palavra dos médicos, pela palavra dos pesquisadores que nós entrevistamos aqui a todo momento. E agora temos, então, pela primeira vez, a confirmação de uma pessoa no Brasil reinfectada pela Covid-19. E isso reforça ainda mais a ideia dos nossos cuidados. É chato manter distanciamento, a gente sente falta das pessoas, é verdade, a gente sente falta da vida social, mas ao mesmo tempo é um momento delicado das nossas vidas. 2020 é isso, pandemia, temos de lidar com esse assunto. Mais de 18 mil mortes por Covid-19 foram registradas em 24 horas em todo o mundo, segundo o balanço realizado pela AFP nesta quarta-feira, com base em dados oficiais nacionais. O número representa um recorde. Na terça, foram registradas 18.109 mortes. Em uma semana, de 20 a 26 de janeiro, o mundo contabilizou 101.366 mortes, uma média superior a 14.400 por dia. Esta é a semana mais mortal desde o início da epidemia. No final de novembro, o mundo superou a barreira das 70 mil mortes semanais e no início de janeiro superou as 90 mil semanais. 5 países concentram mais da metade das 101 mil mortes da semana passada: Estados Unidos, México, Reino Unido, Brasil e Alemanha. No total, o mundo registrou mais de 2 milhões e 100 mil mortes e superou na noite de terça-feira os 100 milhões de infectados. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, tá? Esse vírus
trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O vírus é igual uma chuva, vem, você vai se molhar. Você não vai morrer afogado, tá? Em alguns casos, lamentavelmente, haverá afogamento. É aquelas pessoas que não é porque tem mais de 60 anos, é porque tem um problema a mais. O próprio general Heleno tem 75 anos, foi acometido do vírus, deu positivo, ele ficou em quarentena, todos os dias fazia bicicleta na tua casa. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes você acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Qual? Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele.
aí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Lamentamos as mortes, a vida continua, tá? E pedimos a Deus que abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, que afinal de contas nós somos filhos dele. Há um ano, o Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19. Desde então, a rotina de cada um de nós mudou de alguma forma. Hoje somos um país com mais de 250 mil mortos, que vive dividido entre o pico da segunda onda da epidemia e a esperança de vacinar a maior parte da população. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil provavelmente foi trazido da Itália. O paciente é um homem brasileiro de 61 anos que foi para a região da Lombardia, no norte da Itália, a trabalho. 26 de fevereiro de 2020. Um dia para não sair da memória. Estava na roça, só curtindo. Estava exatamente arrancando o piso de um apartamento. Eu estava dirigindo meu automóvel. Eu estava voltando de uma viagem de carnaval. A quarta-feira de cinzas do ano passado marcou o início de uma quaresma de cristãos que se transformou em quarentena para brasileiros de todos os credos. As ruas ficaram vazias, como já havia acontecido na China e na Europa. As escolas fecharam e Regiane viu Gustavo passar a maior parte do último ano do ensino infantil em casa. Ficou um tempo sem aula nenhuma, nem online, sem aula nenhuma. Em paralelo, eu estava com receio de perder meu emprego. Felizmente, Regiane continua no mesmo emprego. Vinícius encontrou trabalho novo, em todos os sentidos. Eu tive que me adaptar ao home office desde o primeiro dia, né? Uma coisa que eu não esperava. Eu esperava trabalhar no escritório, ter meu espaço. Matheus, que deu entrevista pra gente há um ano, viu a vida se transformar. Naquele dia em específico, o Covid ainda não tinha muita significância, né? A gente não dava tanta importância para ele, mas depois de 2 semanas as coisas mudaram, então o banco já liberou tudo para home office, então eu trabalhei 2020 inteiro via home office, trabalhei em casa. Voltei para casa dos meus pais no interior, fiquei um bom tempo lá trabalhando de lá. Acabei saindo do trabalho, agora consegui passar numa prova no mestrado. E isso ele nos contou de forma remota, meio pelo qual realizamos agora a maior parte das entrevistas. Nossa redação também ficou diferente. Menos pessoas trabalhando presencialmente, barreiras de acrílico para separar os profissionais. Essa aqui é a dona Gláucia. Ela ganhou uma função específica, que é a de higienizar os equipamentos a cada uso. Todas essas são medidas que atendem os protocolos estabelecidos pela ciência. A ciência e a medicina, aliás, foram entendendo melhor o comportamento do vírus conforme ele se espalhava.
Então, no início, a gente achava que era uma pneumonia apenas, depois nós começamos a ver que ele podia causar mais coisas, uma doença mais sistêmica, ele podia pegar outros órgãos. E a gente, no início, a gente deu muito valor para a parte de transmissão através do ambiente. E com o tempo, nós aprendemos que isso não era verdade, né? Que o forte da transmissão desse vírus continua sendo por gotícula e também por aerossol. Aí a importância desse novo item essencial. A máscara, direto, o tempo todo. Antigamente eu ainda andava na rua sem máscara, agora não. Tem que usar, né? Fazer o quê, Fê? Ninguém quer morrer. Proximidade física só com quem divide o mesmo teto, como o Isis e os pais. Os laços entre eles se reforçaram. E a gente recuperou uma amizade que a gente não tinha há muito tempo. Isso foi muito importante para mim, porque agora minha família é realmente minha família. A pandemia, ela depende da história que você é capaz de contar sobre ela. Tá? O que você fez com o que fizeram de você. Né? Você se deixou assim encolher, reduzir, individualizar, ser tomado pela culpa, ser tomado pelo medo, ou você conseguiu assim abrir a janela, cultivar um pouco de solidariedade, se inventar algumas novas práticas, que há um cansaço generalizado, que há um sentido assim de desalento por um lado e de grande expectativa com a chegada das vacinas, né? Isso cria na gente um sentimento misto. Para além da segurança domiciliar, a Covid-19 se mostrou mais incontrolável do que se imaginava. Mas respostas, como vacinas desenvolvidas em um espaço de tempo jamais visto na história, trazem esperança. Elas ainda são insuficientes para serem vistas como uma solução milagrosa. Por isso, é preciso entrar de forma responsável nesse segundo ano de pandemia para que ele seja o último. Eu falo que são os 3 M's, que é mãos limpas, máscara e manter distância. São os 3 M's, esses sim são fundamentais. Uma boa notícia para quem interessar, obviamente. Eu estive agora com o governador Ibanez, conversamos da possibilidade de abrirmos aqui, da minha parte, o Colégio Militar, da parte dele, os colégios da PM, do Bombeiro, bem como das escolas cívico-militares a partir de segunda-feira. Okay? Então essa talvez seja o primeiro gesto para nós aqui voltarmos à normalidade tocante ao estudo aqui no Brasil. A partir de segunda-feira. Não tá batido o martelo ainda. Possibilidade. Já conversei com o João Fernando, ele acha que a ideia é boa, vai conversar com o chefe do IGP também, ele é o ministro da Defesa, mas temos conversado. Vou conversar também com o Moro, para nós abrirmos a Academia da Polícia Federal a partir de segunda-feira também. Existe essa possibilidade, que o Moro está viajando, por isso não consegui conversar com ele. Vamos, o primeiro passo é esse. Porque os pais estão com medo ainda. Os pais estão com medo. Então é natural. Gradual. É natural, gradual. E tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a reunião com o ministro? Não sou coveiro. Tá? Como que foi a reunião com o ministro Praes? Ministro da Saúde. Ministro da Saúde. Foi uma reunião rápida hoje, ele está arrumando nomes, né, para compor o ministério. Ele é uma pessoa bastante equilibrada, ele quer se inteirar dos números para poder, realmente, em cima de números concretos, traçar uma diretriz para que lado ele vai. Qual